Olá, companheiros! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Procultura. Estamos de volta aqui, segundo programa do ano, e nós estamos aqui hoje com o time completaço, só que não ao vivo, mas o time está completaço. Time EAD. Time no EAD aqui, estamos eu, Daúde Zaparoli, Maia Silva, Mafra, Arthur Cisconeto, todos nós estamos aqui novamente na formação dos Power Rangers, e a Júlia tá de espectadora aí. É que a Júlia, ela comumente não quer ser anunciada, mas assim, a gente faz tudo questão bem. de anunciar. Vamos anunciar. Ela sempre está aí. Ela sempre está aí. Pra quem imagina que a gente tá aqui só conversando entre nós, a gente já tem um espectador aqui sempre, né? Pra não perder o costume. Mas, a pessoa não sabe quem que é Júlia, né? No último podcast eu conversei com a tal Júlia. Falei que ela tava sinalizando coisas, mas não dá pra saber se a Júlia é um mascote, é uma pessoa, ou se é uma inteligência o artificial. mascote do Procultura. Aí precisa de alguém pra avisar quando a gente começa a falar merda demais. Exatamente. A Júlia é o termômetro. O merdometer. É aquele relógio do fim do mundo da Guerra Fria, tá ligado? A Júlia pediu pra avisar que ela anuncia, esqueci. Ela apresenta o Mundo em uma Hora. Exatamente. A Júlia que está entre nós aqui é a Júlia do Mundo em uma Hora, pra quem não sabe. Que também já participou do programa aqui. Inclusive, disse coisas assim do Arco da Velha sobre a Ivete Sangalo. Mas isso não vem ao caso no Arco da Velha. Hoje nós vamos falar, né? Aproveitando aí que nós fomos consagrados pelos nossos heróis, os nossos, como é que a gente fala? Os nossos ídolos do mundo do entretenimento audiológico. Nós fomos consagrados com a entrevista do companheiro Rui Costa Pimenta, né? Que aconteceu aí, foi o quê? Sexta-feira, no Fro Podcast. No caso, anteontem. Anteontem não, porque... no dia que a gente tá gravando é anteontem. Seria anteontem. No caso, exatamente, no dia do agora programa. Agora você revelou que dia a gente grava. Quer dizer, mas tudo bem. Só que você não vai... Não. Enfim, tá. Quem sabe? Mas assim, a gente... O companheiro Rui foi para o Flow Podcast. Rendeu um papo muito legal. Nesse momento tá com quase 150 mil visualizações. E tem os cortes também. Cada corte tem uns... Só no YouTube, né? milhares de visualizações. Tem uns cortes também bastante populares. A coisa toda rendeu bastante. Tanto que a coisa terminou em 4 horas de papo, que é, digamos assim, bastante coisa, se for olhar. Maior que isso, só do Zóio, que teve 8 horas lá, que chamaram o Lucas Inutilismo, tudo. Aí nós fizemos questão... A gente fez questão de levar uma delegação do Procultura para os estúdios Flow, até para a gente poder prestar os nossos depoimentos aqui, né, no programa sobre como foi a experiência de ter visitado aí a Rede Globo dos podcasts, né? Porque eu não imaginava, mas esse pessoal aí tem uma infra muito maior do que parece, né? Eu não vou dar esse tipo de detalhe, mas falar sobre como é que foi a gente ter ido lá, tudo, né? Se você não viu, a gente postou o Kaká postou no Instagram do Procultura a foto que a gente tirou com o Igor e com o Monark. Tivemos essa oportunidade de tirar uma foto. Um dia a gente chega lá, um dia essa foto aí vai estar no Instagram do Flow. Né? Ou vai. Um dia a gente chega lá. Tanto que o companheiro Rui fez o jabá do Procultura ao vivo lá. Inclusive, se você conheceu o Procultura por meio do Flow, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo aqui mais uma edição maravilhosa deste programa lindo e delicioso. Número 66. Para aproveitar, a primeira vez que eu sei, não preciso perguntar para ninguém qual é o número do programa. Mas assim, hoje a gente vai falar tanto dos bastidores da nossa visita ali aos estúdios Flow Podcast, mas também a gente vai falar um pouco sobre essa onda dos podcasts em geral, né? Que, assim, é um tema indispensável para um podcast, finalmente. Inclusive um podcast que costuma falar de internet, temas de modernidades e afins. Como é o nosso a onda caso. dos podcasts. Exatamente. Então a gente tem lugar de fala. A gente tem lugar de fala. Eu tô muito feliz porque agora o Monark e o Igor 3K sabem que esse programa existe. Tudo bem que eu acho que vão suar muito sangue ainda pra ver eles assistirem um episódio disso aqui. Muito provavelmente eles já esqueceram que existe, porque depois de tanta maconha. Pode ser. Mas
vamos seguir tentando que um dia a gente chega lá. Imagina a bancada aqui, nós todos chegando lá no Flow Podcast pra ser entrevistados. Que coisa linda. Porra, mas vai ter que ser uma mesa grande, hein? Você não viu o tamanho da... Dá pra ver pelo vídeo o tamanho da mesa. Inclusive, eu fiquei impressionado. Aquela mesa, ela só aumenta de tamanho. Se você for ver o primeiro Flow, a mesa era pequenininha, estreita, assim. Ela era tipo de... Como é que é o nome daquela madeira baratinha que você compra nas lojas? MDF. Não. É uma madeira. Pinos. É tão barato assim. Também não exagera. Aí é muito baixa renda já. Tipo... devia ser uma mesa de pinos, assim. Mesa de serragem. Mesa de serragem é boa. É uma mesinha de pinos, assim, super tosca e tal. Quando começou, o Monark ainda parecia um cidadão hábil da sociedade, né? E hoje você vai lá, assim, o negócio dos caras é uma estrutura absurda, né? Tanto que é uma mesa, assim, que... Nossa Senhora. O que você quer dizer com cidadão hábil da sociedade? Você sabe o que eu quero dizer. Eu sei, mas eu queria que você dissesse. Mas assim, a gente visitou lá os estúdios Flow, que ficam aqui em São Paulo, né? Não há necessidade de dar grandes detalhes. Fica na rua tal. Fica em tal endereço, em tal lugar, né? Mas a gente ficou impressionadíssimo, primeiro com a estrutura do pessoal, que é gigante, cara. São mais de 12 podcasts. Eles têm várias salas lá. Inclusive, a gente teve a honra de ver a sala nova. Uma por uma. A gente viu todas. Então existem outros podcasts que são gravados juntos. Tipo, tem o... Ele falou, eles são uma rede com... Acho que eu não lembro agora quantos que ele falou. Acho que a gente trocou uma ideia até com o produtor deles lá, que falou que tem por volta de uns 10, 12 podcasts que eles fazem. Uma boa parte eles fazem naquelas instalações onde foi feito o Flow, né? Só que em salas diferentes, cada podcast tem a sua sala. Mas assim, ele falou que tem uns projetos aí, falou que tem um podcast que é gravado na favela e tal. Dentro? Eles têm um cenário que fica de frente pra favela, lá no Capão Redondo. É bem assim, tipo, é um negócio bem profissional. O Vênus fica lá? Fica lá. A gente viu a sala do Vênus, a gente viu a sala do... Como é que é? A Deriva? Não. Aqueles do Science... É o Science Today. Science Today. A Deriva tem um negócio que me dá um pouquinho de agonia. Porque não tem mesa. Então você ficar de frente a frente sem nada pra colocar a mão em cima, só... Sim. É meio... Isso me dá uma certa agonia, por exemplo... Um podcast que, inclusive já entrando no problema dos podcasts, né? Que um podcast que me dá essa agonia também é o Podcast, o podcast do Di Lopes. Bota fé. Não dá uma agonia? Dá uma agonia. Eu mesma, quando eu tô com outra, tipo, quando eu sou visita na casa de alguém, sento no sofá e não tenho nada pra colocar meu braço assim, eu fico meio desconfortável. Você não fica meio desconfortável? É tipo quando você tá no carro e você fica querendo segurar na aba. Você não sabe onde colocar seus braços, você não sabe o que fazer quando com a sua carro, perna. Você tem aquela maçanetinha que fica no teto, esqueci. A alça puta que pariu. Como é que chama? O puta merda. O puta merda. Aí, tipo, aquele negócio existe porque você não quer deixar o braço solto, então você pega ele e fica naquilo lá e tal. Aí, tipo, você fica meio... E quando não tem uma mesa, a pessoa parece estar mais desconfortável, porque ela fica meio retraída, assim, sem saber onde colocar a mão. Fica meio... você fica menos confortável porque você não tá escorado em nada e tal. Mas assim, Ou senão você fica confortável demais, né? O cara que coloca... O cara todo largado. Largadão, o pé em cima da cadeira. O Snorlax sendo entrevistado no programa. Mas assim, a gente teve a oportunidade de ver as instalações do Flow. Lá conhecemos, inclusive, né? A gente, como o Daud falou, tiramos fotos com o Igor 3K, com o Monark. A gente trombou o David Jones no corredor. Trombamos o David Jones. O que ele tá fazendo lá? Ele apresenta o Flow Sport Clube. Mas ele deve conviver com o outro pessoal e sei lá o que ele faz lá. Então, mas assim... Ele limpa o banheiro. Não, com certeza não. David Jones é o zelador do lugar. Vimos aí também o Space Today apareceu 7 lá. ou mais. Ele apareceu... Exatamente. Eu não entendi nada. 7 banheiros ou mais. 7 banheiros ou mais. Banheiros ou mais. O Space Today passou lá, tudo. Tivemos umas conversas com o produtor. Assim, da minha impressão, o que eu posso falar pra vocês é que, meu Deus, o Kaká... Que estrutura invejável. Eu queria dizer uma coisa. O Kaká me fez passar vergonha.
Não, você passou vergonha sozinho. Eu realizei os meus sonhos. O Kaká, toda pessoa assim, mais ou menos famosa que passava perto da gente, o Kaká, ai meu Deus, você viu quem passou ali? Meu Deus, meu Deus. Aí o Kaká virava pra mim assim, cara, você acredita que a gente tá aqui? Meu Deus, uau. Nossa, primeiro que eu não fiz isso desse jeito. Não é exatamente Esses dois assim. lados, a gente tem que ter. O Daoud. Poderia ter. Não. Eu mandei uma foto do Daoud quando a gente chegou, mandei no grupo nosso do Procultura. Ele tava vermelho que nem um tomate lá de vergonha. Ficar envergonhado e calado é melhor. Ele tava vermelho que nem um tomate e eu estava de boa. Uhum. O que eu fiz foi aproveitar a minha oportunidade única na minha vida, que era de conhecer aquele lugar. Você vê que tava de boa. Eu estava lá aproveitando a minha oportunidade única na minha vida. Eu troquei uma ideia com o Monark, achei muito legal. O Kaká, quando ele foi conversar com o Monark, ele ficou tipo aquele meme dos dois dedinhos assim, sabe? Monark, então, cara, eu acompanho você desde do começo do YouTube. Não, eu fiz uma pergunta pra ele. Não sei o que lá. Deixa eu te mamar. Eu fiz uma pergunta pra ele que eu tava. Isso é um negócio que eu tava curioso, tava pensando já desde antes, sabe? Eu assegurei que a gente ia ter a nossa delegaçãozinha. Aí eu fiz questão de perguntar pra ele sobre o tamanho que ele tem de. Não, baseado. Exatamente. Tipo, eu fiz questão de perguntar pra ele se na base de fãs do Flow, né? Muita gente acompanhava ele desde os primórdios da carreira dele na internet, né? Que isso é um negócio, tipo, eu particularmente. Eu acho que eu já falei isso aqui nesse programa antes, que eu acompanhei o Monark desde aquela época dele, que ele começou com gameplay, até aquele ascenso meteórico lá, e aquela decadência onde ele brigou com o próprio público, né? Eu tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele sobre isso, achei muito interessante. Vem também uma coisa pelo ponto de vista dele, tudo que convenhamos, é uma façanha formidável o cara estar no topo da internet por 2 vezes consecutivas. É uma coisa assim bem... Por um maconheiro, principalmente. Quer dizer, antigamente ele não era maconheiro. Será que ele ainda lembra a senha das redes dele? Com certeza. Ou é alguém que lembra por ele? Lembra do quê? A senha das redes. Cara, até o Igor, o próprio Igor, uma hora que o Monark ia falar uma coisa pro Rui, aí o Igor ia falar alguma coisa ao mesmo tempo. Aí um interrompeu o outro, aí o Igor falou, esquecendo. Não, fala aí que tu vai esquecer daqui a pouco. O Igor já tá acostumado. Você não saiu meio chapado de lá de dentro, não? Cara, dava pra ver a marofa que tava lá dentro. E ele soltava um negócio na cara do Rui. E eu ficava tipo, mano, como é que o Rui tá aguentando isso? Eu não vou progredir com a discussão para não comprometer, mas... mas assim... Nossa senhora. Desculpa. Enfim o pigarro. Desculpa, gente. Nossa, que nojo. Mas assim... Cara, a estrutura era muito louca. Tipo, a sala do Flow, que era a mais da hora de todas, ela tinha... câmeras muito fodas. Tinha um bar dentro. Tinha um bar com aquele hidromel lá que eles tomam. Era assim, um luxo, creme de la creme, era só coisa boa. O negócio, tinha um sofá de couro muito top também. O Kaká não parava de fazer barulho no sofá. Também, o sofá era de couro, irmão. Cara, aí toda vez que eu tinha alguma coisa engraçada, o Kaká dava uma risada. Dava pra ouvir no microfone. Pra ouvir. A gente ouvia. A gente que tava vendo o podcast, a gente sabia que era o Kaká que tava lá rindo muito. Poderiam ter outras pessoas rindo, mas a risada do Kaká todo mundo reconhece. Se você for ver agora o Flow Podcast e prestar atenção nas risadas, você vai ouvir a risada do Kaká com certeza. Então a minha risada está imortalizada num dos maiores programas da internet. Dava um pouco de vergonha também. Eu estou realizado, entendeu? Ninguém vai lembrar de vocês. Tá bom. Mas de mim, tá ligado? É o cara que riu no Flow. Eu acho que o Kaká fez propositalmente pra aparecer e ser eternizado no podcast. Não, eu fui eternizado. Mas assim, foi feito o jabá do Procultura, foram feitas muitas perguntas boas. Aqui existe uma divisão, teve muita gente que achou que o Monark é uma besta fera, teve gente que não. Mas o fato é que, primeiro que, assim, fomos muito mais bem tratados pelo pessoal, a equipe do Flow Podcast, do que, em geral, a esquerda trata a gente nos lugares. Por exemplo, eu achei que a recepção lá do pessoal do Flow foi melhor ao Rui do que a recepção que o DCM dava pra ele quando ele tava indo lá. Mas claro, não, o DCM odeia a gente. Não, mas quando ele ia lá fazer o programa, a recepção do Flow foi muito melhor.
Não, o cara foi super legal, ofereceu um cafezinho, a gente conheceu o negócio Tem um todo, ele cafezinho? explicou Teve um a cafezinho. história do lugar, cafezinho. Você tomou um cafezinho do Flow? Aí a gente deu uma volta pelo Era um lugar cafezinho inteiro. comprometido? Não, era um café expresso. Oh. Tá bom. Cafonha. Cafonha. Meu Deus. Tá. Mas assim, Expressonha. fomos muito bem recebidos lá, né? Espero que um dia A gente volte. volte lá, tenha outra entrevista. Até porque, vou falar bem a verdade, eu achei que a entrevista ela foi meio inusitada, num certo sentido. Eu esperava uma entrevista mais atritosa, em alguns sentidos. E eu esperava uma coisa assim, mais atual, falando mais de polêmicas, esses problemas assim. Esses problemas de censura, sobre o negócio da China. Foi interessante que eles tinham muitas dúvidas. Eu acho que todo mundo esperava isso, Foi né? interessante que eles tinham O negócio dos direitos democráticos foi um pouco explorado, de certa forma, né? Eu acho que rende, inclusive, um episódio a mais sobre isso. Não, um dia a gente volta lá. Nossa, o Flow Podcast quiser convidar aí. ligar lá no Flow e falar: Oi, então, eu queria voltar. Quando que vocês estão disponíveis pra eu voltar? Então, quero Como é que voltar tá a aí. agenda de entendeu? vocês? A minha tá assim. Vamos marcar. Não, Todo dia eu posso ir aí, se Pode vocês chamar. quiserem. mas assim, o papo foi um papo mais profundo, assim, mais filosófico, num certo sentido, do que um papo sobre atualidades e tal. Eu achei que foi um papo mais sobre dúvidas, assim, coisas que eles queriam Não, saber. eles introduziram o problema perguntando sobre o partido, tudo, sobre a carreira do Rui. Mas eu vejo que, assim, a coisa descambou para um lado, assim, de discutir ideias, né? Que eu achei uma coisa muito interessante. Inclusive, eu queria... Opa! O servidor do Discord, ele tá boicotando esse programa. Inclusive, eu queria aqui levantar o seguinte problema, né? Que teve um momento do programa que eu achei genial, né? Que o Monark ele falou assim, o Rui tinha dado toda uma explicação sobre o comunismo, tal, como é que ia ser o comunismo, ele até falou, o Monark até complementou, falou assim, não, então no comunismo todo mundo vai ter que ter chuveiro a gás, né? Aí ele concordou, pá. Mas uma coisa assim que eu achei muito boa foi que quando ele terminou de descrever o comunismo como sociedade de abundância, tudo, né, e essas coisas, o Monark chegou e falou assim, não, esse comunismo que você fala aí eu vejo que é o destino final da nossa humanidade. Eu fiquei assim... Exato, o marxismo. Enfim, o marxismo. Não sei, mas o que vai ter pra frente, né? Não, ele falou assim, eu pensei assim, meu Deus do céu, velho, Monarks. O cara mandou a braba, mas o programa foi um programa muito ameno, muito mais do que eu imaginava. Inclusive, eu imaginava que o Monark ia ter mais participação. Me surpreendeu o 3K perguntando muita coisa, estando muito envolvido no papo e tal. Ele efetivamente estava assim, sabe? Me parecia que ele queria saber bastante coisa. Ele tava bem interessado em saber a nossa posição pra bastante coisa e também entender bastante coisa. Não, o pessoal estava disposto a ouvir, assim, e olhar a coisa pelo nosso ponto de vista, né? Então, nesse sentido, fiquei muito feliz. Tirei uma foto com os principais ídolos deste canal aqui, com as nossas referências. Né? Kaká tietou. Tietei. A gente não conseguiu tirar uma foto com o David Jones. Não deu pra tirar uma foto com o David Jones. Falta só tirar uma foto com o Michael Kister e o Orochim. Pronto. Exatamente, aí a gente fecha a tríade dos ídolos deste programa. Mas assim, a gente não veio aqui só pra falar dos bastidores do Flow, né? Apesar que foi o que motivou a gente a comentar sobre esse tema, a gente veio pra falar de podcasts em geral, que a gente gosta, tudo e essa onda dos podcasts. Porque finalmente a gente se espelha nos grandes podcasts para montar o ambiente que a gente tem aqui, né? Porque finalmente, o que macaco faz, macaco Eu copia. pensei que você ia falar outra coisa. Eu pensei que ela ia falar outra coisa. O que você vai falar? O que má... Enfim, tá. Eu não entendi ainda. Tá bom. Tudo bem. Mas assim, a gente faz... Assim, nós estamos influenciados aqui pela onda dos podcasts, né? Que é um negócio que tá numa alta ainda, né? Eu vejo que, por exemplo, a saída lá ao Flow, ela mostrou que a coisa tá chegando num patamar de profissionalização muito grande. Que efetivamente o ambiente lá era muito profissional. Eu não achei que isso daí fez perder a essência da coisa, né? Por exemplo, eu que assisto muito Flow e sou idealizador desse projetinho aqui,
eu acho que a coisa que mais me faz gostar desses podcasts, da nova onda de podcasts aí, é essa descontração, essa coisa assim espontânea, de ter um papo legal. E eu vejo assim que, pelo menos até agora, eu não fiquei com a impressão de que o profissionalismo por trás desse negócio, porque envolve muito profissionalismo esses programas agora. A gente viu lá, era um estúdio enorme, os caras tinham elevador, Tinha era secretário, produtor, a moça câmera, fazendo teste de Covid. nossa, era um negócio assim, super profissional. Eu não vejo que esse profissionalismo ele está interferindo na naturalidade do negócio, pelo menos não o suficiente para eu me incomodar, que eu não reparei. É diferente de quando um gordo deixa de ser gordo e deixa de ser engraçado também. Puta que pariu, Maia. Nossa senhora, velho. Puta que pariu, velho. Eu acho que não. passou um pouquinho do limite. Caralho, Eu acho muito velho. engraçado. Que babaca. E olha que eu sou o mais magro daqui, velho. Tá de 50 quilos. Eu não entendi. É bom Nossa, que acabou com o a gente raciocínio. tem os mais amplos lugares de fala. Né? Exatamente. Literalmente. Literalmente. Mais amplo. A gente tem os extremos, né? A teoria da ferradura. Exatamente. Tá. Mas assim, eu voltando no negócio, eu acho que a seriedade da coisa ela ainda não interferiu, pelo menos não a ponto de ser perceptível, nessa fluidez que eu acho que é a essência do que traz desses podcasts da nova onda aí, né? O Flow, ele é pioneiro nisso daí, ele meio que lançou essa coisa aqui no Brasil, né? Isso aí já existia na gringa, né? Eles mesmos falam que Joe Rogan. a inspiração magnânima deles é o Joe Rogan, tanto que eles tinham lá um quadro do Elon Musk, quando ele foi no Joe Rogan fumando maconha. Então, assim, claro, eles não inventaram o negócio, mas essa coisa desse jeito que ela é hoje, eles efetivamente têm um papel máximo nisso daí, né? E é uma inspiração que a gente tira aqui para a produção do nosso programa, esse formatinho que eles criaram. Isso daí se aplica a vários outros programas, né? O principal deles sendo, nesse momento, o principal competidor aí é o Podpah, né? Que inclusive entrevistou o Lula, que foi legal. Eu não esperava por essa. Mas eu achei legal. A entrevista do Lula foi muito boa. Eu achei muito boa a entrevista do Lula. Eles fizeram uma puta campanha pro Lula. Então, eu não imaginava que o Igão fosse ser tão lulista, assim. Mas o Igão tem que ser, velho. Não tem muito por onde. Ele mesmo demonstra ser lulista. Ele tem Como cara. assim? Parece que a estrelinha do PT, assim. Não, mas ele tem cara. Tem cara de petralha. Não petralha, mas lulista que eu digo assim, tipo... Porque pelo que ele fala e pelo que o Cossielo fala, a família deles na época do governo Lula foi muito negociada. Ah, tá. Pobre. Esqueci. Beneficiada. Beneficiada. Nossa senhora. Muito beneficiada. Então por isso muito... significa que Cossielo vai fazer Aí, ó, propaganda. vocês veem Por que muitos até programas, por muitos programas do Lula. E o Igor em outra... O Igão... O Igão, em outras oportunidades, ele fala do Lula e fala também dos programas que o Lula fez, elogia e tal. Então, tipo, ele tem cara de ser um cara, não digo lulista, tipo... Apesar que ele foi super lulista naquela entrevista lá. Não digo lulista, qual é o nome? Convicto politicamente, mas porque ele gosta do cara, enfim, tem afinidade, sacou? Afinidade, amigo do Lula. Afinidade. Vamos jogar uma pelada ali, Lula. Tomar uma cachaça, tá ligado? Inclusive, eu não vi a entrevista inteira, eles tomaram cachaça com o Lula? Não. Eu vi a entrevista, eu lembro que... Meu Deus. Meu, eu fiquei meio de cara, sabe? Porque eu olhava pra eles. Primeiro que eles são um pessoal da internet. E, em geral, os caras da internet não são petistas. Começa por aí. É difícil você achar um cara da internet que é, assim, petista. Você fala assim, e eles estavam muito petistas na entrevista. Mas muito mesmo. Mas é que os dois, eles... Por exemplo, o Mítico é do norte. Ele é da onde mesmo? Pará. Pará. Ele também é outro cara que, na própria entrevista, ele falou que a família dele teve benefícios e tal no governo Lula e tudo. Não, então, tipo, mesmo assim você não espera, sabe? Porque tem uns caras que é pobre, assim, não associando com aquele pobre de direita que o pessoal usa, que é um negócio super besta, mas tem uns caras que é fudido, mas eles ainda são direitistas, sabe? Uhum.
E assim, me impressionou, eu não esperava deles isso daí, até porque eles são bem, assim, eles são bem uns caras enfesados e tal, eles sempre tiveram Pesado? aquele jeitão deles, pá. Como assim? Ah, eles são funkeirão, né? Tipo, eles têm um jeitão, assim, eu não esperava que eles fossem ser petistas. Eles são maloqueiros, eu não esperava que eles fossem ser petistas. Eu acho que a minha impressão era diferente. Eu tinha a impressão que eles seriam mais de esquerda por causa disso. Não por causa disso, mas por causa da... Principalmente por causa do Igão, pelo que ele contava do que aconteceu com a família dele no período do governo Lula e tal. Ele já falou disso antes, eu fiquei tipo, com uma impressão de que ele realmente seria Lula 2022. Será que eles vão votar no Lula? Seria o Lula. Depois daquela entrevista lá, difícil o cara não votar no Lula, porque, pô, pelo amor de Deus, foi... Então, Primeiro que atacaram eles de tudo quanto era lado, falaram que eles estavam comprados pelo PT, não sei o quê, porque de fato, assim, você vê a entrevista e fala, caralho, os caras são petistaço mesmo. mas Eles você gostam mais do Lula que a gente. Mas, tipo, Tinha até meio que uma campanhazinha. O Lula foi no Podpah e não no Flow. Mas os caras do Flow eu já vi, o Monark já falou que ele não teria interesse em entrevistar o Lula. por quê? Não gosta do Lula, ele tem um... Por Sim, quê? Deu pra perceber que eles não gostam do Lula na entrevista, porque toda vez que o Rui falava alguma coisa, toda vez que o Rui falava e tal, eles falavam como se o Lula fosse um cara tendencioso, que exatamente. Tipo, fosse mentiroso. Eles não veem o Lula desse jeito, assim, eles não têm uma visão... Os caras do Flow, você percebe que eles não têm uma visão objetiva sobre quem é o Lula. Eles têm uma visão assim, ele é um... É como se ele fosse, assim, o Alckmin, só que é um Alckmin com voto. Exatamente. A ideia deles. Mas eles não entendem que o Lula, assim, doa quem doer, ele é um cara popular. Exatamente. O seu pai, o Rui, tentou várias vezes falar isso, inclusive, no programa. Ele ficou insistindo. E eu acho assim, eles reconheceram, mas você vê que isso daí não entra na cabeça deles ideologicamente. Sim. Pode até entrar factualmente, mas não entra ideologicamente. O problema de que o Lula não é um político tradicional, assim, mesmo que ele haja como um, de qualquer forma. Assim, não tô falando que ele tá agindo, mas ele pode ter a conduta que for, ele não vai ser um político como é um Geraldo Alckmin, um João Dória, porque ele não é. Exato. Eu acho que o motivo dessa diferença, é justamente a classe social dos dois. Tipo, o Igão, o pessoal do Flow é o pessoal que veio de classe média, né? Não é o pessoal que veio do fudidão mesmo. Eu acho que tem isso, mas eu acho também que é um problema, assim... a maneira com que os dois encaram a política, sabe? Porque você vê os caras do Podpah, né? Primeiro que eles não tratam tanto de política quanto trata o pessoal do Flow, né? Eles não são, tipo, o negócio deles é mais... uns funkeiros, jogador de futebol, influencer e tal. Inclusive... Eu gosto de ver o jogador de futebol indo lá. Nossa, é bom demais. As entrevistas com o jogador de futebol do Podpah... Eu adoro, mano. É assim... Porque é resenha, sabe? É resenha total. Você vê a entrevista do Ronaldo Fenômeno no Flow, não é a mesma coisa que a entrevista dos caras no Podpah. Porque os caras do Podpah, eles fazem resenha. Por exemplo, a entrevista deles com o da Cunha foi também resenha. Muito... Eu gosto do Podpah porque eu acho engraçado, velho. Não, é resenha. Você se sente, tipo, no churrasco. Exatamente, você se sente no churrasco. O Flow, ele já virou, tipo, a conversa meio... A entrevista, só que em formato de conversa, né? Ele já tem um ar mais sério, mais espaço, mais denso. Apesar de que, por exemplo, um dos meus flows favoritos foi o do Lucas Inutilismo, o segundo do Lucas Inutilismo. Porque, nossa... esse eu vi muito bom. Nossa, eu vi umas 4 vezes esse vídeo. É muito bom. Ele fala de projeto. E eles assim, você sente uma amizade muito top entre eles, assim, que é muito gostoso de assistir, sabe? Uhum. No caso do Podpah, eu acho assim, o legal é aquela sinergia, porque é muito resenha. Os caras, eles chegam assim na camaradagem, porque eles chegam de boa pro cara, e se o cara corresponder, o negócio vira assim, uma coisa, parece que os caras se conhecem já. Exatamente, o negócio do Lula era meio assim, você vê que eles conversavam, o Lula tirava sarro, eles devolviam. Os caras são muito de boa, assim, dá pra... É um negócio confortável de assistir, tá ligado? Essa eu acho que é a magia dos podcasts modernos do Brasil, que o pessoal procura trazer isso, um ar assim, esparecido, menos sério, tal. Pode até... papo, né? Conversa. Então, eu acho também que isso daí vem pelo seguinte problema, né? Esse pessoal, eles, em grande medida, eles são... esse profissionalismo todo expressa que eles
têm maiores ambições, e essas maiores ambições seriam reagir aí à imprensa tradicional, ao conteúdo de entretenimento tradicional, que está muito saturado de chatice, tá muito engessado, principalmente por essas coisas politicamente corretas e tal, e essa época mala que a gente vive, né? Você vê que você vai assistir TV hoje, é um negócio assim desagradável, eu mesmo não consigo. Não você dá pra assistir. pegar qualquer programa de TV É só pra demagogia. sei lá, se eu fosse falar, ó, eu assistir TV, sei lá, eu acho que eu vou querer, sei lá, os donos da bola, porque o Craque Neto xinga os outros lá. Eu nem gosto do Craque Neto, só que ele avacalha o programa, então é mais essa divertido. é a parte engraçada dos donos da bola. A única hora que eu assisto é quando passa no restaurante na hora do almoço. Exatamente. É tipo assim, é engraçado ver ele xingando os caras. É legal Porque ver você o vai na por TV, exemplo, é sempre assim, é um Datena genérico lá falando de gente que morreu, de crime. É uma mulher chata, que nem uma Fátima Bernardes, uma Gabriela, Não, então, Marília Mas Gabriela é sempre, lá. é Quando sempre a ou gente- demagogia ou muito direitista. Quando a gente chegou lá no negócio do Flow, tinha lá a televisão que tava passando O negócio do BBB. o negócio do BBB. O pessoal É falando chato demais. do pessoal que vai pro BBB. A Jade Aí, Picon vai... eu não As sei por que ela vai. duas mulheres Milionária do que caralho. estavam apresentando o negócio, é uma cara de cu, assim, você fica assim, meu Deus, velho, como é que essa pessoa apresenta um negócio Pessoal desse? não Não, é uma Você antipatia, fica- assim, o pessoal tá suando antipatia. Você fala E, assim, tipo, caralho, irmão. Quando não é muito antipático, é muito forçada Não, é desagradável. É, então, eu vejo assim nossa. que esse pessoal, por exemplo, esses caras do Flow, é que assim, é difícil explicar falando como é que era o negócio lá, mas quando eu falo que o negócio era muito profissional, tocou no coração do É- Kaká. porque é muito profissional mesmo, assim. O negócio deles, assim, era parecido com a Jovem Pan. Você via que, claro, eles gastavam menos dinheiro, tudo, porque eles não são a Jovem Pan. Mas, assim, em termos de profissionalismo, tava muito por exemplo, parecido. É que tinha um ar todo mais, não diria caseiro, mais familiar, porque eles têm aquele Mais jeitinho light, de... mais light, porque eles têm aquele jeito de startup, assim. Essa startup moderna e meu. tal. Que tenta imitar, por exemplo, o Steve Jobs, quando ele lançou a Apple. Logo. Ele tinha um pouco essa conduta, digamos assim. Mas, Mas, inclusive o Rui falou disso no Flow. inclusive eu achei que eles bobearam muito. Uma coisa que eu não gostei dessa entrevista é que eu não gostei dos cortes. Eu achei que tinha, assim, pensando do ponto de vista do público deles, não do nosso, os cortes deles, eles poderiam ter cortado determinados pedaços da entrevista que iriam causar mais impacto. Uhum. Inclusive me passou a impressão que o cara que cortou, parecia que ele estava cortando, com exceto alguns cortes ali, parecia que ele estava cortando para um público nosso, não deles, que era muito estranho. Porque eu achei que várias declarações que o Rui deu, assim, por exemplo, essa onde ele fala do Steve Jobs, tudo, onde ele fala do desenvolvimento do capitalista, ele coloca o problema da necessidade do capitalismo na história, tudo. Essas coisas não foram aproveitadas nos cortes de uma maneira que atraísse o público deles, ao meu ver. Tanto que, assim, corte grande, acho que teve 2, que foi o corte onde se fala sobre o Lula, que de fato é bem interessante, porque traz ao público geral que, assim, vai ter ou uma versão abstrata ou uma convergência também relativamente abstrata à figura do Lula, não diria nem a política, traria desse jeito, traz para eles, assim, no geral, quando você traz uma visão de uma pessoa que conheceu o Lula, tudo, que tá no movimento, você vê que é um conteúdo interessante, tanto que bombou. Esse corte agora, nesse momento, eu acho que ele tá com uns 80 mil. Mas, assim, eu achei que, no geral, os outros cortes claro, também eu falo da impressão que eu tenho. Tá? Os caras, com certeza, o cara que cortou é um especialista lá, mas, tipo, eu não sei como é que tá o público deles agora, tudo, mas a impressão que eu tenho é que o público deles é um público que é mais direitista que o nosso, claro, né? É um público mais geral, assim, de internet, que vai ter umas opiniões menos radicais, tudo. Muita gente liberal também, porque finalmente eles pregam o liberalismo. Eles pessoal mesmos meio são meio alheio. liberais. É um pessoal meio alheio, e eu fiquei com a impressão que, assim, várias coisas que foram ditas foram mal aproveitadas no sentido de atrair, assim, atiçar a curiosidade desse público. Parecia um pouco que os cortes foram feitos para chamar a atenção para um público, por exemplo, de esquerda, sabe? Que eu achei estranho, porque no fim, uma entrevista dessas é uma entrevista onde o Rui não tá falando pro público de esquerda, né? Tipo, não é esse o foco da entrevista. Tá falando para um público que vai além. Tanto se você for ver os comentários, tudo, você percebe lá
que nos comentários tem muita gente fala, sou liberal, não sei o que, votei no Bolsonaro, adorei a entrevista, muito lúcido, não sei o que. Mas isso é muito legal, Nossa, patrono da solidez ideológica, Patrono da pipipipopopó. Mas isso é legal porque deu pra ver que tanto na Jovem Pan, né, no Pânico, quanto aqui, a gente foi muito bem aceito. Muito bem aceito. Que mostra que o público geral tá muito pra PCO. Exatamente. O que mostra que a internet, no final, a internet não quer o identitarismo. A internet quer o PCO, que é a esquerda de verdade, né? Esse negócio, por exemplo, que eu tava falando. Não só a internet. Esse pessoal dos podcasts, inclusive, principalmente esses muito bem produzidos e tal, você vê que eles, todos eles compartilham essa descontração, essa informalidade e tal, que por mais que seja uma informalidade que por trás você tem muito profissionalismo e tal, é uma descontração que em grande medida é real. Lá você percebia isso, como eu falei, os caras tava tipo... Você vê que o cara fuma no meio da entrevista, bebe... Tá lá, o cara conversa, o Monark saiu no meio da entrevista pra dar no Google, o nego sai pra ir no banheiro. É um negócio assim, é muito de boa. Você vê no Podpah também, o pessoal bebe, fica... No Podpah é engraçado. Fizeram churrasco lá também. Exatamente, é engraçado que o pessoal fica bebaço. Os caras bebem, choram. É engraçado, cara. Faz resenha. Eu acho muito bom. Mas assim, no caso esses podcasts, todos eles compartilham isso, e eu acho que essa característica ela não é um problema meramente técnico, mas eu vejo que ela seja uma reação ao modelo de conteúdo que hoje a gente tem na TV em grande medida. Que é esse conteúdo mala, assim. Você pensa assim na Rede Globo, você não entende bem o que eu tô falando. Que é aquela coisa engessada, de auditório, moralista, sabe? Então, eu nem... Tipo, sempre que eu vou no médico, médico sempre passa... Sempre que você vai no médico, tem uma TV passando Mais Você. Exatamente. Pode ser qualquer horário do dia, tá passando Mais Você lá. Pode ser qualquer... Ou é Fátima Bernardes ou é Mais Você. E você vê que é uma tentativa muito grande, o tempo inteiro, de fazer demagogia com o público. E isso dá uma raiva, porque parece que eles estão querendo te fazer de... Parece não. Eles estão efetivamente querendo te fazer de idiota. Então você fica meio puto vendo aquilo ali, porque você fala, para de agir como se eu fosse um demente. Porque é isso que a TV faz. Ela age como se você fosse um retardado. Fica tentando... Primeiro que ela acha que você é um retardado bitolado, porque ela fica tentando bitolar os bagulhos na sua cabeça. É super engessado. E também é super demagógico. O pessoal parece que não tem... nunca... Parece, né? O pessoal nunca fala o que pensa, né? É sempre um negócio super um ambiente fechado. Que reflete isso pra mim, que eu acho muito interessante. O ambiente de dublagem brasileiro. Porque a dublagem, ela tem muito isso. Você vê entrevistas com dubladores, por exemplo, o Vênus, que é outro podcast da Rede do Flow. Vênus é muito bom. Eles entrevistaram um leque de dubladores aí. E você percebe nas entrevistas que essa coisa que a gente reclama do mundo da dublagem, inclusive a gente falou aqui, tem um episódio sobre dublagem do Procultura, quem quiser dar uma olhada depois, né? Quem vê... todo mundo se incomoda com as maluquices da dublagem brasileira, né? Os meus fundilhos, aqueles aligatores, e entre outras coisas. O mais clássico, que é os tiras. Os tiras, entre outros. Os tiras da pesada. Exatamente. Essas coisas assim, quem se incomoda com essas coisas? Eles mesmos se incomodam pra caralho, né? Os dubladores já manifestaram muita insatisfação com isso. E eu vejo, por exemplo, que quando eles vão nessas entrevistas, nesses podcasts, eles extravasam sobre isso, e isso aí entra um pouco nessa cláusula que eu falei, porque finalmente essas dublagens, elas são para aquele cenário mais antigo, digamos assim, né? Tanto que eu percebo que dublagens mais modernas, eu tava vendo, acho que foi no Reels do Instagram, vi um compiladinho que mostrava que, por exemplo, tem algumas dublagens de animes que são mais modernas, tipo a do Kimetsu no Yaiba. Se você for pegar, elas usam mais gírias, falam umas coisas mais assim. Tem algumas dublagens atualmente que estão ficando melhor. Desencanto, né? De uma série da Netflix também. Que eles jogaram um monte de meme ali e tal. É muito legal. A própria dublagem do Deadpool, que fala muito palavrão. E é interessante porque, por exemplo, eu não sei o que eu tava vendo. Eu tava vendo alguma série. Tem algumas coisas que eu gosto de ver dublado. Ah, não, lembrei.
eu tava vendo uma série. Eu tava vendo You. E aí eu botei pra ver dublado porque eu fiquei curiosa. E eles realmente. Uma coisa que era interessante nas dublagens antigas, né? Na dublagem eventual. Normal, né? É que eles usam palavrões quando vão usar, mas só que é uns palavrões meio esquisitos. E no Yu, o cara mandava a pessoa, falava, seu filho da puta, vai pra puta que pariu, o seu cu largo, e você ficava tipo, mano, que é isso, velho? Não, porque antes era, como você falou, os caras eles falavam grosso, fala com um jeito muito estranho, né? Vá se danar. Exatamente. E nessa série... É muito estranho. Nessa série Yu, como tem muita coisa sinistra e tal, eles falam muito palavrão e você vê que é os palavrão que a gente usa normalmente e é muito sinistro isso, porque você nunca vê isso na dublagem, sabe? E você vê que por exemplo, você não vai pegar isso daí, isso aí não vai ser, por exemplo, num filme assim que vai pro cinema no Hollywood, sabe? Deadpool eu acho que foi o único que conseguiu fazer isso. Mas aí já é um problema porque o personagem exige. Exatamente. Porque o e personagem mesmo assim tem um pouquinho de engessamento ainda. Mas eu achei que Deadpool... Ficou bom, mas é um pouco engessado. O Deadpool manda todo mundo ir a merda, tomar no cu, mas, tipo, falar de ir e tal. Eu vejo que esses espaços que estão um pouco mais fora desse espectro tradicional de distribuição de conteúdo, por exemplo, o Kimetsu no Yaiba, que é um anime que não é da Netflix, mas está licenciado pela Netflix, e é um anime, a dublagem dele mudou um pouco, né? Você vê que é um espaço que não é, tipo... O negócio não vai passar na TV aberta, Kimetsu no Yaiba, entendeu? Não é como passa Dragon Ball. Né? Não é que nem o Dragon Ball, entendeu? Tipo, não é Bob Esponja. Você vai... Esse Desencanto também, eu acho que é o mesmo esquema. Se eu não me engano, é licenciado pela Netflix. Um bagulho assim. Sim. E esse Desencanto, ele é legal pela dublagem, mas ele é meio chato pelo fato de ser muito feminista. Do Matt Groening, que a Netflix caga. Exatamente. Ajuda de um lado, piora do outro. Por exemplo, um desenho que eu acho muito bom acho que a gente tá é Rick e Morty. Não, só a divagação, assim. Essa divagação serve só pra colocar o seguinte, que dentro desse escopo, quando você começa a sair do escopo da distribuição tradicional de conteúdo, você começa a perceber essa reação dos setores a esta merda que é o politicamente correto. Porque Exatamente. No fim, esse negócio que ingessa os programas é o politicamente correto. Ninguém gosta dessa merda. Tanto que agora tá indo por água abaixo. Uhum. Você tem agora já veículos de comunicação que estão tentando quebrar essa barreira. Até a própria Jovem Pan, por exemplo, tem um pouco de quebrar isso daí. No exterior você tem, por exemplo, a RT, que você tá muito fora disso daí. A RT também. Aí você pega caras assim, como esse negócio do Flow, que tá saindo também, é totalmente politicamente incorreto o negócio, porque o cara fala na lata o que ele quer falar, né? E chama, por exemplo, você vê. Quando que você ia ver isso daí, sei lá, num programa da Rede Globo, ou sei lá, de algum desses meios mais tradicionais, quando que você ia ver o presidente especial ser convidado pra ir lá e falar, fala aí. 4 horas. 4 horas, toma o tempo que você quiser e fala, você não ia ver. Uma coisa que eu fiquei em falar dúvida... o que quiser, né? Não é tipo, falar coisas específicas, você pode falar, não pode falar isso, aquilo. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, vocês perguntaram pra eles por que eles chamaram o Rui? Tipo, de onde eles estavam interessados. Tiraram? Mas eles já veem a análise? O Monark conhecia. Ele vê a análise? Então, ele não falou especificamente, falou só que ele conhecia, já tinha visto algumas coisas. O PCO ou o Rui? O partido. Aí, legal. Claro, conheceu pelo Rui, né? Ele conhecia, aí pediu lá, ele pediu pro produtor chamar. Que da hora. Então, tipo, eu achei, assim, uma coisa... Estranho ele ter ficado tão quieto. Não, eu vejo, assim, ele não achei que ele ficou tão quieto, o que eu achei mais é que o Scax se sobrepôs. Cara, se ele chamou, ele deveria ter não, mas vocês viram que eles estavam, assim, encantados, sabe? Olhando assim de... Nossa! Não, mas eu olhando acho que assim de espectador, eles estavam, tipo, que nem tem o Emily Surita, né? Tava assim, vidrado, sabe? Exatamente. Eles não estavam por fora do bagulho, eles estavam ali imersos naquela conversa. Isso é muito legal. Todas as entrevistas que o Rui deu nesses lugares, todo mundo fica, tipo... Realmente, cara. E, tipo, por exemplo, no outro podcast que o Rui foi, o... Mais um podcast. Também, o filho do Surita lá também tava super interessado. E parecia, tipo... É uma coisa muito legal também de você ver que o pessoal, ele quer saber qual é a nossa posição e tá muito interessado. Fica, tipo...
prestando muita Você atenção. vê que isso daí, por exemplo, nunca vai acontecer num Roda Viva. Não, nem Por exemplo, no fudendo. Roda Viva, mesmo que o cara esteja extremamente interessado com o convidado, Foda-se, ele, passa, nem, continua. ele nem pode se mostrar muito convidado, porque isso daí rebaixa aquele ambiente O Roda Viva eles têm superioridade que... do programa. Exatamente, o Roda Viva eles têm que ser superior. Até o jeito do Roda Viva que o convidado fica embaixo, eles ficam em cima e então, tal. é um eles têm que ambiente, ser assim, superiores ao convidado. É um ambiente assim administrativo, chato. Chato, exatamente. É um ambiente. Parece um tribunal. Parece um negócio exatamente. gelado, assim. E eu vejo que todas essas coisas que a gente citou aqui, que vão da dublagem, os podcasts, né? Esse protocolo, digamos assim, de fazer conteúdo, que é uma espécie de protocolo, não é novo, né? Mas assim, é uma guinada, né? É uma reação ao negócio tradicional que está muito gasto. A gente falou, por exemplo, a matéria que a gente fez no blog do Procultura sobre a televisão brasileira nos anos 90 e 80, que mostra como foi progredindo a coisa, a ponto de a gente perder, assim, por exemplo, você vê que hoje ninguém tem amor pela Perder televisão. a felicidade. Todo mundo No lembra caso. a televisão, tipo, até quem não tava vivo, que é o caso de todo mundo aqui, a gente olha pra aquilo lá e fala, mano, isso aqui devia ser muito legal, cara. Tipo, a televisão brasileira dos anos 80 tinha lá, você vê, tipo, a banheira do Gugu, tal. Você não acha da hora porque é a banheira do Gugu que tem lá o negócio. Você acha legal que você fala assim, mano, isso passa na TV, Que loucura, irmão. né? Tipo, tá lá, tá ligado? Exatamente. O Tiririca nadando com sei lá, com uma modelo lá, tudo muito sinistro aqui. Mas tinha esses É a caras. capa da matéria. Tem Mas Tiririca. uma coisa interessante também é que tem os podcasts que evitam, né? A maioria evita ser engessado e demagógico e tal, mas também tem os que são. Por exemplo, o GNT. GNT já é um negócio chato pra porra. Ninguém aguenta. Não é à toa que ver convidou o GNT. Jones Manuel pra fazer um Exatamente. documentário. Exatamente. Ninguém aguenta ver GNT. E aí eles têm aquele programa. Encaixa o Jones Manuel, perfeito. Não, e tem um programa que Encaixa no Jones Manuel. tem um programa que Combina. tem aquele cantor, o Emicida. Nossa, como é chato aquele mano. Muito chato! E é um podcast, é um tipo de podcast. Mas por exemplo, chato, você vê que pô! Aí o UOL tava convidou vendo. quem? O UOL já é meio Outro chato. limpinho. Convidou quem pra fazer? O Cauê Moura, que tá entrando Aí, ó, super na onda é do isso. limpinho. Não, e foi Pra- muito... Pra mim, o que expressa melhor é isso aqui. A televisão brasileira, hoje, ela é como se fosse o Cauê Moura de hoje. O cara chato. Chato. Não, Ele é chato. mas esse programa... qual É o nome pior, desse? porque o Cauê Moura ainda tem ele ainda herdou um pouco daquela conduta. Mas assim, esse pessoal que tá vindo agora, o que eles são? Eles são o Cauê Moura das Exatamente. origens. Que é aquele cara assim, que faz Mas qual um é o nome? bagulho diferente. Qual é o nome desse programa? Que tem uns post-it atrás. Ah, não sei. Chato pra Você porra. acha que eu assisto isso aí? Eu não Mas, assisto cara, TV. muito chato. Aí, esses dias eu tava vendo... Tem outro podcast que também Só é muito criticar. legal, que é o Mais Que 8 Minutos, do Rafinha Bastos. Que eu... Esse não é tão ruim. Eu gosto bastante, porque eu gosto do Rafinha Bastos. Ele é engessado, mas ele sabe conduzir uma conversa. Você vê que é um negócio, é uma preocupação profissional Então, real. mas Não é eu um gosto, negócio eu gosto. político. Eu gosto e eu não acho ele engessado porque ele fala mal das pessoas, ele fala mal das coisas. Não, sim, foda-se. mas eu falo assim, não, ele é engessado, mas é uma preocupação de passar um profissionalismo real. Tá, entendo. Não é um negócio que Aí, é é politicamente engraçado. forçado. Fora que ele contrabalanceia muito bem, porque ele é um ótimo Ele é um apresentador. ótimo, e um ótimo E ele, humorista e ele é também. comediante. Tá? Exatamente. então Ele foi um chama o negócio pessoal, legal. tudo. E é muito bom. Teve uma que... Por exemplo- Lembra aquele cara que imitava Dilma? Tá ligado? Que ele, Não sei. que ele imitava Eu sei. Dilma. Que ele, na época que estavam fazendo campanha contra a Dilma, ele imitava a Dilma pra fazer campanha a favor dela, falando, eu não aguento mais esses caras falando de mim e tal, enfim. É um cara super engraçado. Ele chamou esse cara, e aí tem um corte que é muito bom, que o Rafinha Bastos fala desse programa e fala, meu, eu não sei como é que alguém vê essa bosta desse programa, porque é muito chato, ninguém aguenta. Tanto que eu acho que as únicas pessoas que veem esse programa sou eu e você. E a pessoa mais chata desse programa é o Emicida, porque ele não, além de não falar nada, ele não esboça reação, ele não fica Não, feliz. O Emicida Ele não é assim, ele é o biônico. E tudo que ele fala. Aí o Rafinha Bastos ainda fala. E isso que eu achei mais interessante, ele fala. E tudo que ele fala é: nossa, eu vim da favela, a vida é muito difícil. É É lacração. porque eu vim da favela. E aí alguém fala alguma coisa feliz, aí ele fala: ah, mas você acha isso feliz? Mas na favela não é feliz. Aí a Rafinha Bastos fala: beleza, a vida é ruim na favela, mas não precisa ficar falando o tempo todo, porra!
Não, o Emicida, pra mim, por exemplo, ele é uma expressão disso daí. Ele é chato pra caralho. Aí o Rafael Bastos ainda fala: eu acho que a gente deveria fazer um concurso de quem conseguir fazer o Emicida rir. Porque quem for o cara, quem fizer ele rir, é o melhor humorista do mundo. Não, o Emicida, pra mim, ele é um muito exemplo chato. de um cara chato pra caralho. Sim, ele também. Ele é, pra mim, a cara desse pessoal de esquerda limpinho, politicamente correto. Tudo que fala é negro, não sei o Tudo que, que tal, fala- você não pode tudo falar que mais alguém fala- nada. Tudo que alguém fala, você fala: eu estou muito feliz porque eu estou tomando, sei lá, estou tomando uma Coca-Cola. Ele fala: você está tomando Coca-Cola? Mas sabia que lá na favela as pessoas não podem tomar Coca-Cola Você porque tem que ninguém tomar bebia. Dolly Aí você Cola fala: e ai, não sei velho, o que. Fala, vai tomar no cu você, meu, não aguento mais. Só fica de boa. Só velho. bem, aproveitar que a gente estourou o tempo aqui pra passar o nosso disclaimer que a gente fez no outro episódio. Se processar é gay, Exatamente. tem que falar, porque senão o cara processa. Senão ele tem medo de. Isso aqui dá medo do cara. Processou é chola. Não, pior é processou é corno. Porque às vezes tem um cara que é gay mesmo, ele processa. Exatamente. Então é corno. Aí, Que se é ele é corno gay- qualquer um pode ser. Aí ele é corno. Processou é chola, em primeiro lugar. E se Esse- você for gay já, aí você é corno. Assim, a gente agradece o pessoal do Flow Podcast por chamar o companheiro Rui pra lá. Espero que um dia chame a gente pro Flow, pro Deriva, sei lá. Esperemos que um dia essa coisa cresça nesse Chama a gente patamar. pro Pânico, pro Flow, pra alguma Nossa, coisa. pânico. A gente- Caralho. Pânico na TV. Pânico na TV. Só as molecadas lá, assim, chegando. Programa de anão, né? Briga de anão contra os comunistas. Exatamente. Bate ou arregaça. A gente brigando com os ANCAP, né? O Paulo Cogos. Nossa, isso é muito... Já pensou, chega o Paulo Cogos e, sei lá, o Daúde pra brigar, cair no soco. Cara, eu arrebento o Paulo Cogos. Quer dizer, não Paulo sei. Cogos vestido de Você medieval. tá duvidando, Cacá? contra o Daúde. Cara, você já viu o Paulo Cogos? Cara, eu arrebento o Paulo Cogos. Ele é alto e gordo, irmão. E daí? Você é magro e baixo. É? Eu não sou baixo. Você é baixo. Comparado ó. com o Paulo Cogos, Ó, você ó, acha? Paulo Cogos da altura. Não, pra terminar, vamos ver a altura do Paulo Cogos, então. Calma que eu tô pesquisando. Tá, ó, o Paulo Cogos aí, o Daud tá te chamando na Cara, xixa. Daúde eu quer te meter Bateria a muito porrada. no Paulo Cogos. O Daúde tá Ó, querendo... é o Daud que tá falando. Não, o Daúde tá querendo arrumar uma briga. Então, Paulo Cogos, se você estiver vendo isso, pode chamar nós que nós Cara, arruma. o Paulo Cogos é um Paulo anão, velho. Cogos- Aqui, ó. Paulo Cogos, deixa nos comentários aí. Aqui, ó. Bota essa foto na thumbnail aqui pro pessoal ver. Salve me manda depois. Tá, Mas... Paulo Cogos, você quer entrar na chincha com o Daud? Deixa nos comentários. Eu juro. A data e o horário e o local. Não, a gente organiza. A gente organiza Cara, um não lugar. precisa organizar. É na rua, fala, tal, metrô, Consolação. Pronto. Metrô Consolação, na frente do Belas Artes. É. Na frente... Não. Tem que ser um lugar Não, na mais frente do legal. Belas Artes, que é pro cara... Tem que ser um lugar mais legal. Mas assim... O cara se emocionar. Pode ser ali várias- no meio da Paulista, ali onde tem os ciclistas, que aí eles podem chutar ciclista também. Isso. Aí aproveita e mata 2 coelhos com uma caixa d'água só. Mas tudo bem, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado ao pessoal do Flow. Esperamos que a gente vá lá um dia. O pessoal do Pânico você chamar também. Por né? favor. Aqui a autoestima tá exalando autoestima. Exatamente, ninguém conhece a gente. Muito obrigado pela audiência de todos. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. E coisas muito boas vem por aí, hein? Fiquem ligados. Talvez Semana que vocês- vem o negócio aqui vai ser bom. Talvez hein? vocês vejam o nosso rosto. Muito obrigado e até mais. Quem que vem?